cordial invitación para que pasen a danzar, por favor. Esto es un evento único y estamos recibiendo a la primavera. Se les invita a participar, a tomar la energía ancestral. Somos Tenayuca, somos tenayucos. Aqui estamos de volta ao canal do conhecimento, cujo objetivo é falar de história, misticismo, tecnologia e curiosidade. Para aqueles que estão chegando agora, eu sou Armando Damit. Meu trabalho é disseminar conhecimento e para que o canal se desenvolva, é necessário que você se inscreva no canal, dê o seu like e faça seus comentários, que são muito úteis para mim. Resolvi falar das civilizações americanas, que tem muita coisa para ser contado e apreciado. Será uma série de 3 vídeos que abordarão os astecas, os incas e os maias. Neste vídeo, nós vamos falar da civilização asteca. Os astecas eram uma cultura da América Central, que se desenvolveu no México entre 1300 e 1521. Os povos astecas incluíam diferentes grupos étnicos, como tlaxcaltecas, xiximecas, zapotecas, e outras do México Central, principalmente aqueles que falavam a língua náhuatl, e assim dominaram grandes partes da América Central, entre os séculos XIV e XVI. O Império Azteca era a união de 3 cidades-estados, formando assim uma confederação que se estabeleceu em 1427. Em Tenochtitlan, que era dos mexicas, Texcoco e Tlacopan, que era dos tepanecas. O termo asteca era restrito aos mexicas de Tenochtitlan, mas também se referia às náhuatls. Mas até hoje isso é um tema de discussão. Os mexicas se estabeleceram no Vale do México, primeiramente em ilhotas no lago Texcoco, e mais tarde fundaram a cidade de Tenochtitlan, tornando-se o poder dominante da Tríplice Aliança Azteca, ou também chamado de Império Azteca. Era um império tributário que se expandiu no Vale do México através de conquistas. O Império Azteca nunca foi um império territorial controlado por guarnições militares nas províncias conquistadas. A estratégia usada era implantar governantes amistosos, conquistados, e construir alianças matrimoniais entre as dinastias, mais ou menos igual ao que acontecia na Europa. Desta forma, era estendida uma ideologia imperial a todas as cidades que prestavam homenagem ao imperador azteca Huaytlatoani, que quer dizer grande governante, grande orador. A conquista do México se deu em 1519, pelos espanhóis liderados por Hernando Cortés, que só conseguiu derrotar os astecas porque se aliou aos seus inimigos e a organizações políticas dos mexicas, e isso incluía a cidade de Texcoco, antiga aliada dos astecas. A cultura e a história astecas, desde o século XIV e século XVII, são conhecidos por evidências arqueológicas encontradas nas escavações do Templo Maior, na cidade do México, e nas escavações em cada uma das cidades, porque cada uma tinha a sua pirâmide. Além dessas escavações, também escritos indígenas e relatos de testemunhas oculares, como os conquistadores espanhóis, como Cortés e Bernal Díaz del Castillo. Vários espanhóis produziram documentos importantes, como o frade Toribio de Benavente Motolina, em 1524. O outro foi o frei Juan de Torquemada, autor de Monarquia Indiana. Entretanto, foi o frade Bernardino de Sahagún, juntamente com informantes indígenas astecas, que deu a maior contribuição, decifrando o Códice Florentino, que foi compilado em 12 volumes na língua náhuatl e espanhol. É uma fonte de informações preciosa
e foi produzido em 1574 e 1576, como uma enciclopédia etnográfica. Neste trabalho você encontra religião, calendários, botânica, zoologia, comércio, artesanato e história. Essas histórias são encontradas também nos chamados códices pictóricos, que eram manuscritos geralmente em glifos, que é o mesmo que hieroglifos, também transcritos para o latim pelos frades espanhóis. Nesses trabalhos você pode encontrar tudo sobre costumes, cujas histórias acabaram se transformando em textos latinos. Quanto ao termo mexica ou mexitim, se referia exclusivamente ao povo de Tenochtitlan, que estava situada em uma ilha do lago Texcoco, e teria sido atribuído por Huitzilopochtli, que é uma divindade tutelar da tribo mexica, dizendo a seus seguidores que agora seu nome não é mais Azteca, você agora é Mexitim. Este termo pode incluir ainda duas principais cidades aliadas, os Acolhuias de Texcoco e os Tepanecas de Tlacopan, e que juntas formaram a tríplice aliança azteca responsável pelo controle do Império Azteca. Quanto ao termo Azteca, foi Alexander von Humboldt quem fez uso do termo pela primeira vez, em 1810, como um termo coletivo, aplicado a todas as pessoas ligadas pelo comércio, costumes, religião e idioma ao Estado mexica e à Tríplice Aliança. O uso do termo Azteca tem sido objeto de debate, mas ainda é o mais comum entre os historiadores e é adotado pela maior parte do mundo. O Império Azteca foi se formando através de antigas tribos nômades de caçadores que acabaram por se misturar às náhuatles, provocando o deslocamento para o Vale do México no ano 900. Assim, começava a se moldar a cultura azteca. As histórias de imigração da tribo mexica contam como eles viajavam com outras tribos, como os tlaxcaltecas, tepanecas e acolhuas, e acredita-se ainda que foi nessa época em que sua divindade tribal, Huitzilopochtli, teria dito que eles deveriam se separar das outras tribos aztecas e assumirem o nome mexicas. De acordo com a lenda azteca, em 1323, os mexicas teriam tido a visão de uma águia empoleirada em um cacto de figo do diabo, enquanto comia uma cobra, indicando o local onde eles teriam de construir o seu assentamento. Essa é a explicação do porquê os mexicas terem fundado Tenochtitlan em uma pequena ilha pantanosa no lago Texcoco. O ano de fundação é geralmente tido como 1325, mas só em 1376 é que a dinastia real dos mexicas foi fundada, quando Acaxitli, filho de um pai mexica de uma mãe acolhua, foi eleito como primeiro Hueyatlatlani de Tenochtitlan. Durante 50 anos, após a fundação da sua dinastia, os mexicas eram dependentes de Azcapotzalco, que era uma grande potência regional e estava sob o governo de Tezozomoc. Os mexicas apenas forneciam guerreiros tepanecas para suas campanhas de sucesso de Tezozomoc, recebendo como pagamento os impostos das cidades-estados conquistadas. Em 1396, morre Acaxitli e seu filho Huitzilopochtli torna-se governante, por ser casado com a filha de Tezozomoc. Em 1417, Chimalpopoca, que era filho de Huitzilopochtli, tornou-se governante de Tenochtitlan. Em 1428, logo após a morte de Tezozomoc, os filhos começaram uma luta
pelo governo de Azcapotzalco. Itzcoatl, que era tio de Chimalpopoca, foi eleito o Tlatoani seguinte. Os mexicas aproveitaram-se dessa mudança e acabaram sitiando Azcapotzalco e, em 1428, destruíram a cidade durante esta luta pelo poder. Chimalpopoca, então, acabou morrendo, provavelmente morto pelo filho de Tezozomoc, que era Maxtla, que foi logo depois sacrificado, porque o via como um adversário. Com essa vitória, estava consolidada a Tríplice Aliança, fornecendo assim a base para o Império Azteca. Itzcoatl assumiu o poder e assegurou uma base para Tenochtitlan, conquistando várias cidades-estados importantes, entre elas Xochimilco. Esses estados tinham uma economia baseada na agricultura altamente produtiva, cultivando extensas terras do solo rico do lago Xochimilco. Itzcoatl deu continuidade às suas conquistas. O Império Azteca teve vários governantes, que se destacaram até a conquista espanhola. Montezuma I e Lucumaima, em 1444, foi o primeiro governante eleito Tlatoani, filho de Huitzilopochtli, irmão de Chimalpopoca, que liderou uma guerra contra o seu tio Itzcoatl, na guerra contra os tepanecas, para demonstrar o seu poderio militar, dando continuidade às conquistas. Moctezuma fez várias conquistas em Oaxaca, Mixtec, Coxtlahuaca e grande parte de Oaxaca, mais Cosamalopan, Ahuizapan e Cuectlaxtlan. A estratégia de Montezuma era armar pequenas escaramuças, que ele chamava de Guerra das Flores, com o objetivo de cansar o inimigo. Esta estratégia deu certo, porque ele acabou sendo responsável por consolidar a estrutura política da Tríplice Aliança. Arquitetou as reformas políticas, instituindo um conjunto de códigos legais aos quais os conquistados eram obrigados a se submeter e, assim, se alinhavam ao Império Azteca. Tudo isto auxiliado pelo seu irmão Tlacaelel, seu principal conselheiro. Axayactli era filho de Tezozomoc e Atozitli, filha de Moctezuma I. Foi o governante seguinte em 1469. Fez várias conquistas e estendeu suas fronteiras até o estado de Tarasco. Só que, nesta campanha, que durou de 1478 a 1479, portanto aproximadamente um ano, os astecas sofreram, lhe custando a perda de 32 mil homens de seu exército. Axayactli escapou de volta a Tenochtitlan, com o que sobrara do seu exército. Tzolk'l Xauxilhuatlona, em 1481, foi eleito governante, após a morte de Axayactli, seu irmão mais velho. Mas Tzolk'l demonstrou fraqueza, por isso muitas cidades se rebelaram, o que exigiu um esforço maior na tentativa de acabar com as rebeliões. Como não conseguia manter o controle das áreas conquistadas, acabou sendo envenenado por seu irmão Huitzilopochtli em 1485. Huitzilopochtli se tornou o seguinte Tlatoani. Acabou com as rebeliões e conquistou Jilotepec, além de outras comunidades no Vale do México. Construiu uma arquitetura monumental em Calixtlahuaca, Malinalco e Tepoztlán. Contam os escritos que, depois de uma rebelião nas cidades de Lahuitzlan e Ostotipac, ordenou que toda a população fosse executada e repovoada com pessoas do Vale do México. Montezuma II Xocoyotzin sucedeu ao governo após a morte de Huitzilopochtli. Montezuma Xocoyotzin era filho de Axayactli e um líder de guerra. Ele manteve o ritmo de conquista de seu antecessor, submeteu grandes áreas do Império Azteca, intensificou a Guerra das Flores, garantindo uma aliança com Cholula, consolidou a estrutura de classes sociais,
e instituiu um código suntuário restrito, limitando os tipos de bens de luxo que poderiam ser consumidos pelos plebeus. Porém, foi no seu governo que teve início a conquista do Império, em uma campanha de 2 anos, que foi de 1519 a 1521. Em 1517, Montezuma recebeu as primeiras notícias de que navios com guerreiros estranhos estavam desembarcando na costa do Golfo. Imediatamente, despachou mensageiros para cumprimentá-los. Somente em 8 de novembro de 1519, Montezuma II recebeu Cortés, suas tropas e seus aliados de Tlaxcalán, em Tenochtitlan, quando os convidou a permanecer como seus convidados na capital. Em 1519, ele foi informado de que a frota espanhola de Hernando Cortés marchara para Tlaxcalán e estaria fazendo uma aliança com os inimigos dos astecas. Os astecas, revoltados com a notícia, destruíram o acampamento espanhol na costa do Golfo e Cortés ordenou que Moctezuma executasse os comandantes responsáveis pelo ataque e ele prontamente obedeceu. Aí já se conclui que o equilíbrio de poder havia mudado de lado, favorecendo os espanhóis. Montezuma foi mantido como prisioneiro em seu próprio palácio. Em 1526, surgiram novas hostilidades que culminaram no massacre do Grande Templo, resultando numa grande revolta dos mexicas contra os espanhóis. Nessa revolta, Moctezuma foi morto durante o combate, ou pelos espanhóis que o teriam matado enquanto fugiam da cidade, ou pelos próprios mexicas que o consideravam um traidor. Cuitlahuac, que era parente e conselheiro de Moctezuma, o sucedeu, montando a defesa de Tenochtitlan contra os invasores espanhóis e seus aliados. Mas, 80 dias depois, morria, talvez na epidemia de varíola que graçava na região. Cuauhtémoc foi o último Tlatoani mexica independente que implementou uma defesa feroz de Tenochtitlan. Após o cerco e destruição completa da capital asteca, ele foi capturado e em 13 de agosto de 1521. Hernando Cortés, que se havia aliado a algumas cidades-estados inimigas, bem como outras organizações políticas mexicas, acabaram por derrubar Tenochtitlan em 13 de agosto de 1521, capturando o imperador Cuauhtémoc e o mantendo em cativeiro até que ele foi torturado e executado sob as ordens de Cortés, supostamente por traição, durante uma fracassada expedição a Honduras em 1525. Sua morte marcou o fim de uma época tumultuada na história política asteca. Os espanhóis fundaram a cidade do México sobre as ruínas da cidade de Tenochtitlan e continuaram suas conquistas até a total implantação do Império Espanhol. As classes sociais assim estavam definidas na época. Os Pilpiltin era a nobreza e era hereditária. Seu titular tinha o direito de usar roupas finas, consumir bens de luxo e possuir terras, e poderia direcionar os trabalhos dos seus servos para os plebeus. Os Teotim eram os mais poderosos, possuíam e controlavam propriedades até que pudessem servir aos mais altos cargos de governo. Poderiam também ser líderes militares. Eram cerca de 5% da população. Os Massahuatlin eram uma segunda classe, geralmente camponeses. Eram cerca de 20% da população e se dedicavam à agricultura e à produção de alimentos. Se um Massahuatlin tivesse uma dívida com um nobre, ele poderia se tornar escravo, mas a escravidão não era um status entre os astecas. Guerreiros, artesãos e comerciantes eram cerca de 80% da população. Plebeus eram os que obtinham privilégios semelhantes aos nobres pela demonstração de destreza na guerra, ou quando o guerreiro aprisionava um cativo e acumulava o direito de emblemas, armas e roupas,
À medida que ele aprisionava mais cativos, a sua posição ia aumentando, seu prestígio também. A família era bilateral, ou seja, parentes dos pais e mães da mesma família passavam a herança para os filhos. As mulheres, assim como os homens, poderiam possuir propriedades e tinham liberdade econômica de seus cônjuges. Os homens trabalhavam fora de casa, como fazendeiros, comerciantes, artesãos e guerreiros, e as mulheres assumiam as responsabilidades da esfera doméstica, incluindo a educação das crianças. Mas mulheres também podiam trabalhar, como pequenas comerciantes, médicas, sacerdotes e até parteiras. As alianças matrimoniais entre os nobres eram usadas como estratégia política. Uma vez que você casasse uma filha com uma linhagem prestigiosa, o seu status era herdado pelos seus filhos. Os nobres eram também polígamos, ou seja, senhores com muitas esposas. Na política, o Império Azteca é tido como um império informal, porque ele não exercia autoridade suprema sobre as terras conquistadas, apenas esperava que os tributos fossem pagos e exercia a força somente na medida em que fosse necessário para garantir o pagamento. Os astecas geralmente não interferiam em assuntos locais, desde que o pagamento de tributos fosse respeitado e as elites locais participassem de forma voluntária. A expansão do Império foi realizada através do controle militar nas zonas fronteiriças, em províncias estratégicas, e para compensar essas províncias estavam isentas de pagar os tributos, mas serviam de base para a expansão do Império. Quanto às outras províncias, foram tratadas como províncias tributárias. Estas forneciam a base para a estabilidade econômica do Império. A economia foi construída em torno da agricultura do milho. Os astecas desenvolveram a produção agrícola com a construção de canais de irrigação artificiais e mantinham essa produção na sua periferia. As famílias plantavam milho, feijões, abóboras, pimentões, amarantos, frutas, ervas medicinais e outras plantas importantes. Usavam pouca carne, uma vez que o lago oferecia uma quantidade razoável de proteínas, como animais aquáticos, peixes, anfíbios, camarões, insetos, ovos de insetos e aves aquáticas. O artesanato era exercido por uma parcela da população. Eram as mulheres que se dedicavam às especializações artesanais, como produção de cerâmica e de ferramentas de obsidiana e pederneira, artigos de luxo bordados de pérolas, trabalhos com penas e elaboração de instrumentos musicais. Os produtos eram distribuídos através de uma rede de mercados. Alguns mercados especializados em uma única mercadoria e outros em mercadorias em geral. Os pachecas eram os comerciantes que faziam longas expedições para todas as partes da América, trazendo bens e luxos exóticos. Cabia a eles a fiscalização e supervisão dos mercados, no que se refere às autorizações para se estabelecer no mercado. E ainda poderiam punir aqueles que enganavam seus clientes ou vendiam mercadorias precárias ou ainda falsificadas. Ou seja, era um combate à pirataria. Cabia a eles também julgar cada caso e aplicar a pena como juízes. No setor comercial, eram vários os tipos de dinheiro. Pequenas compras eram feitas com grão de cacau. Nos mercados, um pequeno coelho valia 30 feijões. Um ovo de peru custava 3 feijões. E um tamal custava um único feijão. Compras maiores usavam um tecido de algodão chamado quachli. Havia diferentes graus de quachli. Variavam de 65 a 300 grãos de cacau. Qualquer tributo também era aceito como forma de distribuição de bens. A sociedade asteca combinava uma tradição agrária rural com o desenvolvimento de uma sociedade urbanizada. O maior centro urbano foi Tenochtitlan, com cerca de 100 mil habitantes,
embora antropólogos tenham estimado sua população em cerca de 212.500 habitantes. Os centros urbanos serviam como espaço para as funções religiosas, políticas e econômicas. Todas as cidades tinham um layout semelhante, ou seja, uma praça central com a sua pirâmide ao centro e sempre voltada para o oeste. Porém, a mais importante era Tenochtitlan, que mantinha ao centro um espaço sagrado. Era uma área quadrada, murada, que abrigava a grande pirâmide 50 metros acima da cidade. Era o chamado Grande Templo, com uma pirâmide escalonada com uma escada dupla que levava a 2 santuários, um dedicado a Tlaloc e outro a Huitzilopochtli. Este foi o lugar onde os sacrifícios humanos eram realizados durante os rituais. Os corpos das vítimas sacrificadas eram jogados para baixo das escadas. Havia também templos para outras divindades. Um campo de golfe, o Calmecac, que era uma escola para nobres, e uma caveira cremalheira, em que eram exibidos crânios de vítimas sacrificadas, um palácio penitencial do Tatuane e um palácio de mercadores. Ao redor do recinto sagrado ficavam os palácios reais dos governantes. Templos e palácios eram de pedra, enquanto as casas eram de madeira e argila, e os telhados de colmo, que significa caniço. O arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, em seu ensaio Simbolismo do Tempo Maior, supõe que a orientação do templo indicava a visão que os mexicas tinham do universo. Afirmou ainda que o centro principal, ou umbigo, onde os planos horizontal e vertical se cruzam, ou seja, onde as 4 direções do universo se originam, seria o templo maior de Tenochtitlan. Ele defende a ideia, alegando que todo o poder sagrado é concentrado em todos os níveis que se cruzam. Como vocês puderam assistir no início desse vídeo, a religião asteca era em torno da prática de rituais de calendário dedicados a diferentes divindades. Era uma religião politeísta agrícola. Fazia uso de cogumelos psicodélicos que levavam a transes alucinógenos em alguns rituais. Essas informações foram compiladas pelo frade Bernardino de Sahagún. A prática religiosa com a oferta de sacrifícios às divindades era uma forma de agradecer ou pagar pela continuidade do ciclo da vida. São diversas as divindades e cada uma associada a um elemento ou conceito. À medida que o Império Azteca crescia, seus deuses também cresciam, porque eles adotavam e incorporavam as divindades locais dos povos conquistados. A mitologia é muito rica e nos leva a diversas fontes para definir como o universo foi criado, mas essas eram lendas chamadas de Lenda dos Sóis, ou seja, um conjunto de mitos. O calendário asteca teve uma grande importância. Foi a chamada Pedra do Sol, um monólito desenterrado em 1790 na cidade do México e que representava as 5 eras da história asteca, com imagens calendárias. Os astecas usavam 2 calendários simultaneamente, um calendário ritualístico de 260 dias e um calendário solar de 365 dias, sempre com propósitos divinatórios, de tal forma que a cada 52 anos os 2 calendários chegavam ao seu ponto de partida. Quando os 2 calendários chegavam ao seu ponto de partida, começava um novo ciclo. Este evento era celebrado como ritual, conhecido como a Cerimônia do Fogo Novo, que impediria o fim do mundo. Nesta cerimônia, a velha cerâmica era quebrada em todas as casas e todos os fogos do reino asteca eram apagados. Um novo fogo era aceso sobre o peito de uma vítima sacrificada, e corredores levavam o novo fogo para diferentes comunidades, onde era redistribuído para cada lar.
A noite sem fogo estava associado ao medo que demônios estelares, Tzitzimim, pudessem descer e devorar a terra. Para os astecas, a morte era fundamental para a perpetuação da criação, e tanto os deuses quanto os humanos tinham a responsabilidade de se sacrificar para que a vida continuasse. Sacrifícios de sangue de várias formas eram realizados. Seres humanos e animais eram sacrificados. Dependendo do deus a ser aplacado e da cerimônia a ser conduzida, até mesmo os sacerdotes daqueles deuses teriam que fornecer o seu próprio sangue através de uma automutilação. Sabe-se que alguns rituais incluíam atos de canibalismo, em que o captor e sua família consumiam parte da carne de seus cativos sacrificados, mas não se sabe quanto era difundida essa prática. Há teorias para a prática do canibalismo, uma que servia de servir para demonstrar poder político, e a outra seria para impedir a rebelião de grupos conquistados. Dessa forma era mantida a organização do Estado asteca, ou seja, através do medo. Os astecas apreciavam muito as artes e o artesanato que tinham os toltecas como representantes do melhor estado de cultura. As belas artes incluíam escrever, pintar, cantar e compor poesias, esculpir esculturas e produzir mosaicos, além de belas cerâmicas, produzir plumas complexas e trabalhar metais, incluindo cobre e ouro, tudo isto atribuído aos toltecas. Os astecas não tinham um sistema de escrita desenvolvido, mas os zapotecas usavam um sistema de escrita que combinava sinais logográficos com sinais de sílabas fonéticas. Logogramas seria, por exemplo, o uso de uma imagem de uma montanha para significar a palavra Tepetli, montanha, enquanto um sinal de sílaba fonética seria o uso de uma imagem de um dente, Tlantli, para significar a sílaba Tla, porém nada relacionado aos dentes. As narrativas podiam ser representadas por pegadas para mostrar caminhos e templos em chamas para mostrar conquistas. Canção e poesia eram respeitadas e apreciadas. Haviam apresentações e concursos de poesia nos festivais astecas. As apresentações dramáticas incluíam jogadores, músicos, acrobatas e eram também dedicadas aos deuses. Essa representação que vocês estão vendo aí é uma cerimônia dedicada às flores. Uma boa quantidade dessa poesia sobreviveu, tendo sido recolhida durante a época da conquista espanhola, e até hoje essa cultura é preservada. Os astecas produziam cerâmica de diferentes tipos, sendo as cerâmicas laranja as mais comuns, e tinham cor alaranjada ou eram lustrosamente polidas. As peças vermelhas eram avermelhadas e os utensílios policromados eram brancos ou laranja, com desenhos pintados em laranja, vermelho, marrom e preto. Muito comum também era a cerâmica preta em laranja e decorada com desenhos pintados em preto. Essas cores definiram as fases cronológicas do Império Azteca, que foram 4 fases. Azteca 1 e 2, que vai de 1100 a 1350. Azteca 3, que vai de 1350 a 1520. E Azteca 4, que foi durante o período colonial. Nesta fase já se percebe as influências europeias. Já a pintura azteca foi produzida na pele de animais, ou em panos de algodão, ou ainda em papel feito de casca de plantas, além das que foram feitas em cerâmicas e esculturas em madeira e pedra. A origem das pinturas é discutível, uma vez que não conseguiram confirmar como foram criadas, se antes ou depois da conquista. Os códices eram panos pintados e poderiam ter sido produzidos antes da conquista, mas não há comprovação. Carl Anton Nowotny, no entanto, considerou que o Codex Borgia
que foi pintado na área em torno de Cholula, é considerada a obra de arte mais significativa entre os manuscritos existentes em virtude do seu estilo. Quanto às esculturas, foram esculpidas em pedra e madeira, mas as de madeira não sobreviveram. As esculturas de pedra foram produzidas em vários tamanhos, incluindo figuras e máscaras, além de grandes monumentos. As obras de arte astecas são várias esculturas monumentais de pedra que foram preservadas e eram usadas como adornos para a arquitetura religiosa. Entre essas obras, destacamos a famosa Pedra do Sol, que foi descoberta em 1790. A estátua Quatcui, feita em andesito, também descoberta em 1790. E a pedra Coyolxauhqui, a deusa desmembrada, representando a lua. Esta foi encontrada em 1978 e estava ao pé da escadaria que levava ao Templo Maior em Tenochtitlan. Há dois tipos importantes de escultura que são únicos para os astecas, e estes estão relacionados ao sacrifício ritualístico. São vasos de águia, grandes taças de pedra com a forma de águias ou jaguares, usados como receptáculo para corações humanos que eram extraídos durante os sacrifícios, e um disco monumental de pedra esculpida, onde os prisioneiros de guerra eram amarrados e sacrificados. Aliadas a estas foram encontradas várias esculturas de pedras menores, representando divindades. As esculturas hoje são colocadas em exposição, mas sem nenhum adorno. Mas originalmente elas eram pintadas em cores bem vivas. Os primeiros relatos conquistadores espanhóis também descrevem esculturas de pedra decoradas com pedras preciosas e metais inseridas no gesso. O trabalho com plumas e penas, como vocês viram no vídeo de abertura, era muito apreciado pelos astecas para a decoração de armas, bandeiras de guerra e trajes de guerreiros. Outra parte era a criação de mosaicos intrincados. Era um verdadeiro quebra-cabeças. Atualmente, o governo mantém viva a história dos astecas, a ponto de nomear locais públicos homenageando os seus antigos governantes. Curiosamente, até hoje os descendentes de Moctezuma II se mantêm em uma classe social elevada. Em 1992, o rei Juan Carlos I concedeu às duas filhas de Moctezuma, Dona Isabel Moctezuma e sua irmã Dona Leonor Moctezuma, as encomendas perpétuas de Hernando Cortés. Dona Leonor Moctezuma casou-se em sucessão de dois espanhóis e deixou as encomendas para sua filha com seu segundo marido. Como vem, até hoje, a linha de sucessão é respeitada. Quanto aos locais na Cidade do México, o metrô do México tem duas estações, uma com o nome de Moctezuma e a outra com o nome de Cuauhtémoc. No campo religioso prevaleceu o catolicismo, com pinturas coloniais da Virgem de Guadalupe, que a retratam flutuando acima do cacto nopal dos astecas. A Santa Negra está ligada ao passado asteca do México, quando Juan Diego Cuauhtlatosin afirma que a Virgem teria aparecido para ele. A língua nahuatl é hoje falada por 1,5 milhão de pessoas nos estados do centro do México. São palavras emprestadas do nahuatl chocolate, tomate, pimenta, abacate, que foram levadas através do espanhol para outras línguas em todo o mundo. Como curiosidade, a culinária asteca tem um prato muito apreciado, além de outros. É o chapulinos, que nada mais é do que gafanhotos torrados e polvilhados com pimenta. E, segundo dizem, continua a ser uma iguaria popular muito apreciada. Depois desse saboroso prato, chegamos ao final desse trabalho, que achei interessante conhecer mais a fundo a civilização asteca, apesar de não termos comentários sobre o panteão dos deuses astecas. Conto com vocês para se inscreverem no canal, darem o seu like e comentarem este ou qualquer outro assunto que porventura queiram ver aqui no canal.
O próximo trabalho será sobre os Incas. É também uma civilização muito rica e que deixou um legado para todos nós. Até breve, quando estaremos de volta ao canal do conhecimento.